sou artista plástico. Eu me formei na Escola de Belas Artes da UFRJ, terminei em 2002, na sequência fiz o mestrado em linguagens visuais também na UFRJ, e terminei em 2005. E no momento, agora desde 2019, eu estou morando em Portugal, onde eu estou fazendo doutorado aqui na Universidade de Coimbra. Então, estou aqui de Coimbra falando com vocês. Na verdade, minha trajetória é muito menos acadêmica, isso talvez as balizas acadêmicas, é uma trajetória muito mais empírica e de trabalhar desde sempre. Eu tive a sorte e o privilégio de conseguir viver do meu trabalho, que eu considero, e também, obviamente, dentro de um cenário extremamente propício a isso, que não é mais o que a gente vive atualmente, pelo contrário, um cenário hoje que persegue os artistas e persegue a arte dentro do nosso país. E, nesse momento, eu estou também me dedicando a repensar um pouco a minha trajetória enquanto artista, o meu trabalho, minha produção, o meu lugar de artista no mundo. Em relação à minha trajetória de exposições, eu não considero uma coisa um pouco pessoal, eu não acho que existe assim, nenhuma exposição mais importante do que a outra. Eu já expus no Japão, na Noruega, na Europa, em vários países, no Brasil, em vários lugares, Centro Cultural Banco do Brasil, enfim, vários lugares nos Estados Unidos, museus, Nova York. Mas o que é mais importante do que aonde eu estou expondo para mim, enquanto pessoa e enquanto artista, é o cotidiano do ateliê, que é dentro do ateliê onde realmente eu me realizo como artista. É onde o trabalho evolui, é onde o trabalho se desenvolve, é onde o trabalho tem um embate constante, diário e cotidiano com as questões que eu quero abordar. Então, obviamente, algumas exposições ajudam a alavancar a carreira, ajudam a te colocar em novas coleções, né? Criar uma sedimentação, se a gente pode dizer assim, profissional do trabalho, mas assim, o que me move não são os lugares onde eu vou expor, onde eu estou expondo, onde eu posso vir a expor. O que me move, de fato, é o cotidiano do ateliê. Tá mal vestido, sujo, produzindo e pensando o trabalho e fazendo com que ele se desenvolva diariamente, naturalmente, no ritmo do próprio trabalho. Então, eu sou muito mais um escravo do trabalho, enquanto artista, do que do sistema da arte, que, no fundo, pessoalmente, me interessa pouco. Mas, obviamente, é um mal necessário para que o trabalho se desenvolva, né, cresça e se autossustente. Em relação ao projeto Amigos da Gravura, do Museu Chácara do Céu, dos Museus Castro Maia, é curioso, eu fui convidado em 2018, né, para pensar o projeto, mas é um projeto que eu já tenho um carinho já há muitos anos. Eu morei em Santa Teresa, no bairro onde é o museu, no Rio de Janeiro, durante 10 anos, e quando eu comecei frequentava muito o museu, o pátio do museu, quando a minha filha era bebê e morava ali perto, então assim, já existia uma relação pessoal e afetiva em relação àquele espaço ali. E também eu já tinha, inclusive, comprado algumas gravuras, porque como é um pequeno colecionador, né, e tem interesse de ter, foi também para mim uma maneira de me aproximar com o universo do colecionismo de arte. Então, fiquei muito feliz com o convite para participar do projeto, além da oportunidade, né, de ocupar aquele museu tão importante, tão emblemático no Rio de Janeiro, de pensar uma obra que seria também, que em algum momento mais passado para mim foi importante para me introduzir e possibilitar ter alguns trabalhos na minha casa, também pensar e proporcionar isso. O trabalho foi, sim, a princípio foi
o convite, né, além da produção da gravura, né, do múltiplo da peça para o museu também de ocupação das galerias, mas o meu projeto acabou extrapolando um pouco a noção só da gravura e só das galerias. Eu convidei o Júlio Martins, que é um curador de Belo Horizonte, também novo e estava com uma dinâmica também interessante. Então, a gente acabou propondo de ocupar não só as galerias, mas também fazer pequenas inserções de trabalhos misturados ao acervo do museu. O que, primeiro, foi muito bom, porque a gente pôde explorar ainda mais o museu, não só a galeria de arte contemporânea, mas também os espaços pensados como museu-casa, como jardim. Então, a exposição foi uma espécie de ocupação total do museu. Eventualmente, você tinha uma pequena peça que parecia um elemento estranho, ou na sala de jantar, ou na sala da biblioteca. Então, foi uma experiência muito rica nesse sentido. A exposição e a seleção das obras, como não só nessa, como outras exposições que eu costumo fazer, quase sempre a curadoria das minhas exposições individual, pelo fato de eu trabalhar com materiais muito diversos, projetos que demoram, às vezes, muito tempo, quase 10 anos produzindo uma série. Então, os meus trabalhos, minhas individuais, são uma mistura de trabalhos, de tempos, muito pela aproximação do local, da aproximação dos trabalhos em relação ao local, como também um tipo de leitura que a gente quer dar nesse conjunto de trabalhos. Então, tivemos trabalhos desde 2002 até os trabalhos mais recentes feitos na semana anterior ao museu, e que, de alguma forma, dialogavam entre si e também com essa relação espacial do museu casa, e era uma mostra relativamente abrangente. O nome da mostra foi Análise Aleatória, que, inclusive, para mim, é um nome muito importante. É o título, inclusive, da tese de doutorado que eu estou desenvolvendo aqui na Universidade de Coimbra, porque, assim, as escolhas que eu faço dos materiais, apesar de serem aparentemente aleatórias, elas são profundamente analisadas. Então, ao mesmo tempo, tem uma brincadeira, que isso também é uma coisa recorrente nas minhas obras, de uma coisa que parece uma coisa e a outra. Um pouco, em vez da análise combinatória da matemática, que é uma coisa que perpassa o trabalho, é uma análise aleatória. Em relação à peça especificamente produzida enquanto múltiplo, enquanto gravura, foi eu quis pensar, eu já tinha trabalhado no início da minha formação na Escola de Belas Artes, eu frequentei a oficina de gravura do Museu do Ingá, de Niterói, eu fiz alguns cursos profissionalizantes mesmo no SESC, no Senai, para trabalhar com serigrafia, então era uma coisa que já me interessava, e mesmo nos meus primeiros trabalhos dos anos 90, já ainda na fase de formação, eu trabalhei muito com serigrafia, então uma técnica que relativamente eu dominava, e ao mesmo tempo eu queria trazer ela para o trabalho e criar uma associação com os próprios trabalhos que eu estava fazendo. Então, assim, de forma mais simples, simplificada, essa gravura foi produzida no meu ateliê do Brasil. Eu tenho uma mesa de serigrafia, de revelação de serigrafia, e produzi algumas matrizes de serigráficas com bolas de tênis que eu botava tinta e jogava em cima da própria mesa de vidro. Então, essas manchas, elas criavam a matriz. E essas matrizes, foram 4 matrizes diferentes, eram impressas de forma aleatória, sobrepostas, com ordens diferentes, com cores diferentes, de forma que, apesar de ter uma matriz inicial, cada gravura ficou única, porque nenhuma era igual à outra. A ordem, a posição das manchas, no caso da marca da bola entintada na mesa de revelação, era reproduzida nessas imagens que eram produzidas de forma aleatória e de forma diferente cada edição. Me interessava, nesse momento, fazer um múltiplo, mas, ao mesmo tempo, cada múltiplo era único.
apesar de você usar uma técnica de reprodução, de precisão, você de fato usar a imprecisão, o acaso, para criar uma regularidade. É um pouco mais ou menos sobre isso que tratava, não só a gravura em si, mas o conjunto das obras que a gente selecionou para a exposição da Chácara do Céu. O trabalho com a obra, né, como um todo, do artista é uma espécie de continuidade. Meu processo de trabalho ele é construído ao longo de muitos anos. Às vezes uma obra demora muito tempo para sair do ateliê, porque tem um aspecto do trabalho que é um aspecto de colecionismo, de você olhar para o material durante um tempo, às vezes pouco tempo, mas em geral muito tempo, de você associar outros objetos que você vai colecionando ao longo dos anos. E por mais que eu trabalhe com objetos do cotidiano, muitas vezes, eu tenho muita dificuldade de ir numa loja no mercado popular e comprar uma quantidade. Eu gosto de cada um dos objetos que eu escolho e tendo uma história, e eu acho que essa história vai compondo o que o trabalho vai ser. Obviamente, depois de resolvido conceitualmente o que vai ser a escultura ou a instalação, aí sim eu posso talvez passar para esse segundo momento de comprar o material na quantidade adequada para construir a obra específica, né? Aqui em Portugal, eu vim para fazer, como você falou, eu vim para fazer o doutorado. Eu tenho um ateliê aqui, mas que não é nem de longe o espaço, a estrutura que eu tenho, né, no meu ateliê há mais de 20 anos no Brasil, onde tem esses materiais em pesquisa. Então, de certa maneira, é uma nova pesquisa que está sendo desenvolvida aqui também, tanto no aspecto de selecionar novos materiais, quanto também de repensar sobre uma nova visão de mundo, né, uma nova cultura, como determinados materiais são vistos. Nesse momento, eu inaugurei, há um mês atrás, uma exposição individual em Leiria, no Centro Cultural Banco das Artes em Leiria, que é a produção mais recente. Mas assim como tem os trabalhos, são 11 trabalhos, tem 5 que são inéditos, que já são frutos dessa minha residência aqui em Portugal, mas tem outros trabalhos que eu remontei porque, de fato, faz associação com os outros trabalhos e com o espaço. Assim como lá na Chácara do Céu era um espaço específico, a casa de um industrial que tinha uma coleção, o Museu Casa, nesse espaço do Banco das Artes, era um antigo Banco de Portugal, um prédio neoclássico do século XIX. Então, também os trabalhos falam um pouco sobre economia, sobre o sistema monetário, que são questões que, de alguma maneira, vão passando ao longo dos anos de produção, né? Essa série que eu desenvolvi para o Museu de Chácara do Céu com o arremesso das bolas de tênis, eu estou produzindo aqui no meu ateliê, aqui em Portugal, algumas pinturas, só que com um universo diferente de bolas de vários esportes. Então, cada um traz a sua própria marca, cada um traz uma impressão diferente. De alguma maneira, é uma forma de pensar a gravura, que não deixa de ser um carimbo, não deixa de ser uma impressão, mas, ao mesmo tempo, ela se constitui enquanto pintura. Então, eu gosto muito de pensar na quebra das possibilidades de uma categoria. Eu gosto de pensar uma gravura enquanto técnica de pintura, uma pintura usando as técnicas de gravura. De certa maneira, é uma continuidade. O trabalho está sempre se auto-olhando, se repensando e evoluindo, não de uma forma, digamos assim, de melhora, mas evoluindo ao longo do tempo. Ele está andando, está caminhando e ele vai se transformando a partir do que ele já foi, o que ele é e o que ele vai ser. Seguimos aqui produzindo, trabalhando, resistindo. Estou com uma exposição em cartaz, que eu fico muito feliz, depois de 2 anos trabalhando aqui em Portugal, poder repensar a produção atual, relacionar com trabalhos antigos, tentando estudar, tentando escrever. O processo da tese é um processo
diferente do processo de ateliê, então também é uma adaptação, né, desse processo, mas está sendo muito interessante e desafiador, o que é sempre bom, o artista se manter desafiado nesses tempos e desafiado em relação ao próprio trabalho. Então, seguimos produzindo e na luta.